Raquel, eu tenho crise faz muitos anos. Eu sinto um pigarro na garganta, uma coceira e tosse que não passa. E parece que minha respiração está curta, não chega no final. Não sei mais o que fazer. Raquel, é muito ruim esse sintoma aí. Eu tenho clientes e pessoas, pacientes que têm muito esse sintoma na garganta, porque o pescoço, a garganta, né, está muito envolvido com a fala, com as repressões emocionais, está muito envolvido aí também com a musculatura dessa comunicação. Então, as tensões passam muito aí pela palavra e pela dificuldade de comunicação também, né? Então, tem muitas pessoas que têm sintomas mais na garganta mesmo. E aí, lembrar que o tratamento é psicoterapia. O que fazer é fazer psicoterapia. A psicoterapia é o melhor tratamento para a ansiedade, e à medida que você trata, você vai se libertando pouco a pouco desses sintomas, tá? Cleonice, boa noite. Morgana, boa noite, doutor Paulo. Aprendi a conviver com sintomas, porém não consigo relaxar ou descansar, seja mentalmente ou fisicamente. Faço as meditações, ajudam bastante, mas aí sempre fui muito ativa. Morgana, é isso assim, que é um processo gradativo de mudança, não é? Então você consegue fazer as meditações, que já está ótimo. Muitas vezes, talvez você está exigindo um relaxamento, um descanso mental e físico perfeito. E não tem essa perfeição, né? O que você conseguir de um pouco de relaxamento já é bom o suficiente. Então, pensa nisso, como você vai se tratar pensando que, ok, o que eu faço já é bom o suficiente, eu consigo relaxar e esse nível de relaxamento já é bom o suficiente. Então, vale a pena refletir sobre isso, porque muitas vezes a exigência que você faz com você mesma está causando mais tensão mesmo, né? Então, à medida que você respeita mais os seus limites, você vai pouco a pouco conseguindo se libertar, né? Cleonice, acordar com o coração acelerado, pressão alta, estou até agora e com fraqueza, também ansiedade? Sim, podem ser sintomas de ansiedade, como podem ser outros problemas também. Então é preciso uma consulta para identificar o que está acontecendo aí com você, né, Cleonice? Mas são sintomas clássicos da ansiedade também, coração acelerado, pressão alta, porque há uma tensão mesmo de luta e fuga, as artérias e veias estão constritas, e aí você tem essa fraqueza, porque a descarga hormonal é muito grande, tudo isso faz com que você tem esses sintomas mesmo, né? Camila, doutor, por conta dessa dor no peito, tive vários diagnósticos. Costocondrite, síndrome de Tietze, fibromialgia, dor miofacial, sei que é emocional. Com as meditações estou melhorando, respiro melhor. Nenhum médico me orientou que a ansiedade é capaz de fazer isso e perdi muito tempo. Seus vídeos me ajudaram demais. Que bom, Camila, né? Ótimo entender. E aí eu acredito que você não está sozinha nisso, né, Camila? As pessoas, em geral, elas têm muita dificuldade de entender como a emoção, como um processo psicológico, ele causa tantos sintomas físicos, tantos sintomas psicológicos. Então, o nosso objetivo aqui na live é estar cada vez mais orientando você sobre isso e tirando essas dúvidas, porque, claro, a nossa cultura é muito mais racional, dificilmente tem desenvolvimentos para você lidar melhor com as emoções, e as pessoas às vezes não têm consciência de como as emoções, o estresse, a ansiedade, os conflitos, os traumas interferem na vida adulta, na vida da criança, na vida do adolescente também. Então, à medida que você tem essa consciência, que você vai tratando, isso vai se libertando pouco a pouco, né? Que bom, obrigado aí pelo feedback. Continua praticando as meditações, exercícios, e a psicoterapia é o melhor tratamento para a ansiedade. Aqui no Instagram, Sivaldo da Rocha. Estou sentindo muita tontura, sonolento, fraqueza, muita fome e dor no estômago. As tonturas são muito comuns na ansiedade, né, gente? Porque as áreas do corpo e do cérebro relacionadas com o equilíbrio estão desreguladas. Então, é natural que você tenha tonturas e aí fraqueza em função do mecanismo de luta e fuga da ansiedade, fome também, tem pessoas que aumentam o apetite, tem pessoas que perdem o apetite, e o sistema digestivo ele fica abalado, então são muitos sintomas que são muito ruins, né, gente? O Sivaldo falando aqui é um sofrimento grande, porque os sintomas são muito intensos. A boa notícia é que eles não são graves, né? Então, à medida que você entende o mecanismo da ansiedade, que você vai pouco a pouco se libertando dele, isso você vai se libertando gradativamente. Felipe, muito horrível, às vezes estou normal, eu fico com uma sensação muito estranha no corpo. Também, isso que o Felipe está falando aqui, acontece muito. As pessoas aí, às vezes, estão bem, mas os sintomas aparecem.
porque aquilo que eu sempre falo aqui nas lives, a ansiedade é um mecanismo, um fenômeno que está ocorrendo no seu corpo em função de uma série de causas, né? São fenômenos, a ansiedade é um fenômeno multifatorial. Então, tem muitas causas aí que estão impactando a sua mente, o seu corpo e trazendo essas sensações que aparecem de estranheza também, né? E é claro que não é fácil lidar, mas à medida que você vai compreendendo, que você vai entendendo o mecanismo da ansiedade, que vai tratando com a psicoterapia, você vai se libertando disso. Juscelia, sinto fraqueza no corpo inteiro, sinto como se fosse desmaiar, dá a impressão que se eu não comer, eu desmaio. Quem está por perto não percebe nada. Uma coisa horrível, é sentir como se fosse perder o sentido do nada, sempre de manhã. Então, mais uma vez, Juscelia, que eu sempre falo aqui, tem vídeos no meu canal explicando isso. De manhã o cortisol está em ascensão, então é natural que você de manhã, quem tem ansiedade, os sintomas aumentam. Então, você tem aí uma descarga de hormônios, cortisol, adrenalina, corrente sanguínea. Isso traz um desgaste grande, como se você estivesse fazendo uma maratona durante muito tempo. E aí, a sensação de desmaio, tem pessoas que podem chegar até a desmaiar, como sintoma da ansiedade, em função desse excesso aí de produção de hormônios de estresse e também o mecanismo da ansiedade. Mas, mais uma vez, isso não é grave, fica tranquila. À medida que você trata, você volta ao normal gradativamente, né? Tem que ter calma, tem que ter paciência para a gente poder ir tratar a ansiedade pouco a pouco, tá? Aqui no TikTok, Micaele, eu tenho medo de morrer e fico com uma sensação ruim, que parece que alguma coisa já vai acontecer. Isso também é muito comum, né? O medo da morte é um medo universal, todo ser humano tem, mas no caso da ansiedade ele fica mais frequente, porque as áreas do cérebro relacionadas ao medo estão muito ativadas, a famosa amígdala, né, que fica no centro do cérebro. Não é a amígdala da garganta, é a amígdala aqui do cérebro. Então, essa amígdala ela vai ficar ativada e os pensamentos negativos, o medo de morrer, vai ficar aumentado. E essa sensação de um presságio ruim, de que alguma coisa ruim vai acontecer, também é comum na ansiedade, né? Mas isso é em função das modificações hormonais, físicas, que estão tendo, essas alterações estão tendo no corpo em função da ansiedade, mas essas alterações, elas podem ser melhoradas, são momentâneas, né? Claro que se você não trata, pode durar dias, semanas, meses e anos. Mas, na verdade, esses sintomas não são graves. À medida que você trata, você se liberta deles, tá? Aqui ainda no TikTok. Bilhetes. Boa noite. Por que as dores no peito são tão fortes e vão e vêm? Então, as dores no peito, as dores no corpo são comuns pelo mecanismo da ansiedade. Lembra, a ansiedade é um mecanismo de luta e fuga. O que quer dizer isso? O corpo está se preparando para lutar ou fugir contra um perigo. E essa luta, essa fuga exige uma musculatura mais rígida. E aí, à medida que você enrijece essa musculatura, as dores aparecem, né? Então, é muito importante a gente entender esse conceito da ansiedade para que você possa gradativamente se libertando e fazendo psicoterapia para se libertar dela, né? Vitor, boa noite, doutor. A ansiedade pode causar déjà vu, né?